Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Estamos iniciando aqui o nosso quarto dia pela minha contagem, eu creio que seja o quarto dia hoje do nosso propósito. E hoje nós vamos tratar a respeito da história de um homem que marcou assim de uma forma tão intensamente a sua geração, né? Que foi John Wesley. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dele, mas antes, claro, né? Te dar as boas-vindas, sejam bem-vindos. A gente está procurando iniciar a nossa live no horário, você que está acompanhando todos os dias, desde segunda-feira a gente está aqui firme e forte, não é fácil, né? Não é fácil tá esse horário, né? Às vezes já tá com esse rosto aqui de cansado, eu particularmente já tô super cansada desse horário, minha mente já não funciona muito bem, mas nós estamos aqui porque nós temos um propósito, que é nos edificar, amém? Gerar líderes fortes, gerar pessoas que realmente entendam quais são as suas bases, quais são os princípios, de que forma precisa investir o seu tempo. E o que a gente tem falado muito nesses dias para você que está nos acompanhando é a respeito da importância da oração, né? Você vê que, sem exceção, cada herói da fé que nós mencionamos aqui, eles têm um alicerce muito profundo em Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que para nós desenvolvermos uma liderança forte, né, um ministério forte, um ministério assim avivado, com muitas almas como nós sonhamos, eu creio que você também sonha, né? Eu creio que você que está aqui não é alguém que somente se contenta em frequentar um culto, em fazer parte de uma igreja local, mas não fazer a diferença nesse lugar. Eu creio que você está aqui é uma pessoa que está focado em entregar-se cada vez mais para Deus. E quando a gente olha para as histórias desses homens de Deus, desses heróis da fé, a verdade é que essas histórias nos motivam, nos inspiram. Amém? Então, para você que está chegando, a gente sabe que a gente é bastante objetivo. A gente tem 30 minutinhos aqui, tá tremenda essa câmera, né? A gente tem 30 minutinhos aqui, então às vezes ultrapassa, né, um pouquinho, tem ficado aí uns 40 minutinhos. Deixa eu ajeitar aqui, que eu acho que tá tremendo um pouquinho. Nós temos um tempo muito apertado para falar de muitas coisas importantes, trazer muitas reflexões. Tudo que nós falamos aqui, irmãos, está... Não sei por que está tremendo tanto. Deixa eu ajeitar de novo. Tudo que nós falamos aqui está muito relacionado a trazer insights para o nosso ministério, a trazer aprendizados. E aqui na história de John Wesley, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa que vai fortalecer a nossa fé. Amém? Se você está aqui com essa intenção, seja bem-vindo, faça parte desse momento. E eu quero desde já, nesses primeiros minutinhos, pedir para que você clique no botãozinho que tem bem aqui nesse cantinho direito, na parte baixa do seu celular. Você vai clicar, é um aviãozinho, uma setinha. Clique nele, por favor, e encaminhe para 5 pessoas, para que essas pessoas possam estar acompanhando com a gente essa live tão abençoada, tão edificante. Se você chegou aqui com o desejo no seu coração de uma direção de Deus, de uma edificação espiritual, então é isso que eu creio que o Senhor vai fazer no nosso meio, amém? Pela graça dele, pela misericórdia dele, nós estamos aqui e Deus todos esses dias tem nos edificado muito. Eu, pelo menos, tenho saído muito edificada. A gente chega cansada, né? Porque a gente teve um dia todo aí pela frente. Mas a gente sai sempre muito grato a Deus e muito edificado. Então eu creio que tem sim valido a pena, amém? Então faça isso, encaminhe essa setinha aqui, você vai selecionar 5 pessoas e vai encaminhar para elas. Dou 30 segundos para que você possa fazer isso, para convidar outras pessoas a fazerem parte dessa live com a gente, tá bom? Enquanto você está fazendo isso aí, esse dever de casa, essa missão evangelística, eu vou só organizar aqui o nosso material para a gente já dar início. Tudo certo, gente? 30 segundinhos para você fazer rapidinho isso, por favor, enquanto nossos irmãos estão chegando aí nessa live abençoada. Amém? Já estou ajeitando aqui o nosso material para deixar em ordem. A história de John Wesley, na verdade, hoje, né, para quem está chegando agora, nós vamos falar a respeito de um herói da fé, assim, que ele surpreendeu, ele marcou mesmo toda uma geração, que é o John Wesley. Gente, meu celular está quase querendo descarregar, mas eu creio que ele vai perseverar até o fim. Então, se apagar a tela, acontecer alguma coisa, é porque descarregou, mas eu acredito que vai aguentar. Gente, alguém aqui já ouviu falar de John Wesley, né? Alguns vão chamar de João Wesley, mas na verdade um nome correspondente, né? No idioma dele fica John Wesley. Mas assim, é alguém muito conhecido. Só que às vezes, gente, tem pessoas que elas são muito conhecidas, que a gente ouve falar, né? Como Martinho Lutero, que a gente falou, como Jonathan Edwards, como John Wesley, mas às vezes a gente não conhece a história dessas pessoas. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai descortinar. A gente vai pegar a história desse homem de Deus, desse herói da fé, e vai trazer para a nossa vida reflexões de pontos de melhoria, de pontos de análise, amém? Então, hoje eu quero já iniciar com você, né? Não quero enrolar, não quero ir direto ao ponto mesmo. Eu quero falar para você que John Wesley, ele nasceu em 1703 e ele faleceu em 1791, ou seja, ele viveu muito tempo.
Com exceção de todos os heróis da fé, ele foi exceção de todos os heróis da fé até aqui, porque se você olhar para trás, inclusive Jonathan Edwards, que nós falamos ontem, né, que foi uma história linda, série aqui muito impactada, ele é contemporâneo, ele nasceu no mesmo ano que Jonathan Edwards, então eles eram contemporâneos, eles participaram, gente, inclusive do mesmo avivamento. Né? Eles fizeram parte desse mesmo avivamento na Nova Inglaterra, um avivamento que alcançou a América. É uma coisa assim grandiosa, maravilhosa. E John Wesley foi um cara extremamente conhecido, por quê? Porque ele, assim como Jonathan Edwards e outros, né? George Whitefield, Carlos Wesley, que era o irmão dele, todos eles participaram desse avivamento. Porém, a grande diferença desse homem aqui que nós vamos falar hoje, desse herói da fé, John Wesley, é que ele viveu mais do que todos os outros. Né? O Jonathan Edwards, nós falamos ontem, morreu com 55 anos, ainda muito jovem. O Carlos Wesley também vai morrer, não tão jovem, mas ele morre antes do seu irmão, né, do John Wesley. E todos eles, na verdade, o George Whitefield morre um pouco jovem, né, e assim por diante. Esses avivalistas dessa época, eles acabaram morrendo um pouco jovens, as pessoas que fizeram parte desse avivamento. E a gente vai ver que existem diversos motivos por isso. Mas no caso de John Wesley, ele foi uma pessoa atípica, ele foi uma pessoa que ele foi muito importante no avivamento e ele permaneceu nessa chama queimando no coração dele, e ele já foi falecer com 88 anos. Então é como se fosse assim, trazendo para nossa época, quantos lembram do Billy Graham, que é uma pessoa que marcou a sua geração, né? Ele faleceu, eu não sei se ele ia fazer 90 ou se ele ia fazer 100 anos, eu não lembro, mas ele tinha uma idade muito avançada. E ele faleceu alguns poucos anos atrás, né? Ele viveu muito e até o final da sua vida, ele se entregou assim, muito integralmente mesmo a Deus, a fazer a vontade de Deus. E foi exatamente esse cenário que nós vemos aqui na vida de John Wesley. Alguém que desde muito jovem consagrou sua vida a Deus, cresceu nesse caminho, aprendeu muitas coisas, se entregou muito e realmente se entregou até o fim da sua vida. Tem muita coisa boa, gente, na história de John Wesley. Tenho certeza que vale muito a pena você ouvir, meditar, refletir e trazer para a sua vida. Então, ele foi a principal pessoa que marcou esse avivamento, porque foi ele o que mais viveu. Então, sendo uma pessoa muito intensa e vivendo mais, ele acabou sendo, de alguma forma, também aquele que encabeçou esse avivamento. Começou com Jonathan Edwards, mas se estendeu de uma forma mais intensa através da vida de Wesley, tá? Então, isso daqui marcou bastante, é muito importante nós entendermos isso. Ele foi uma das principais figuras desse avivamento que aconteceu nesse período de 1700, tá? Um avivamento extremamente importante. Você vai perceber algo assim que me chamou muita atenção na história de John Wesley, por exemplo, é que você vai ver que lá no início da história dele, ele passa por uma situação assim, um livramento de Deus muito grande, que foi um incêndio. Se você for ver o início da história de John Wesley, quando ele era criança, né? Eram muitos irmãos, moravam na casa com o pai e com a mãe, a casa deles pegou fogo. Até lembrei, inclusive, da história do meu esposo, que também criança teve a sua casa, eles perderam, né? Foi incendiada a casa. E eles correram risco, inclusive, de perder a vida. E meu esposo, né, foi o último a sair. Eu me lembrei muito dessa história aqui do John Wesley, porque todos conseguiram sair da casa, a casa já em chamas, e ele foi o último que ficou lá, mas por fim ele conseguiu pular da sacada de uma casa, na casa que estava pegando fogo, para outra ao lado. E assim ele sobreviveu. Né? E glória a Deus por isso, porque é uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem acrescentado, que tem se entregado, né, desde cedo, entregou a vida para Jesus, se batizou. Nós casamos muito cedo e aí nós fomos pastorear muito cedo também. Eu acho que meu esposo na época devia ter, quando nós começamos a pastorear, 19 ou 20 anos no máximo. Então, gente, isso assim, a gente vê essas situações que acontecem, elas nos mostram, na verdade, que existe um grande levante contra a nossa vida, mas também existe um grande propósito de Deus se cumprindo através de nós, amém? Então a história dele foi algo mais ou menos assim, a casa foi incendiada, eles perderam tudo ali. Porém, e aí toda a família conseguiu ser resgatada, mas somente ele, que tinha aproximadamente 5 anos, 5 para 6 anos de idade, ele ficou preso dentro da casa. Todos conseguiram fugir, ninguém morreu, eram muitos filhos, não lembro quantos filhos o pai teve, eu não registrei aqui, mas era em torno, sei lá, de 11, 15, eram muitos filhos. E ele simplesmente ficou dentro, todos conseguiram escapar, mas ele ficou, e a casa em chamas e tudo caindo, desmoronando, até que ele conseguiu subir numa espécie de caixote e apareceu o rostinho dele numa janela, e os vizinhos se amontoaram, colocaram um no ombro do outro para tentar pegá-lo da janela. E eles conseguiram fazer isso, e logo que pegaram da janela, a casa desabou. Então você vê assim o grande livramento que Deus realizou na vida desse homem. E sabe o que é mais interessante disso? É que
toda essa situação dele ter sido tirado, se você observar no livro Heróis da Fé, o apelido, né? Cada herói da fé tem um apelido ali positivo, tá? Que apelido, né? Não precisa ser negativo, ele pode ser positivo. O apelido de John Wesley ali era uma tocha tirada do fogo. Então é muito interessante que tudo isso que aconteceu no início, na sua infância, na verdade estava apontando para algo que Deus iria fazer. É quase como se fosse um apontamento para o ministério incendiado que ele teria. Inclusive, quando ele começou, né, a pregar e a se tornar esse grande avivalista que ganhou muitas almas para Jesus, você vai ver que num dos cartazes, né, do anúncio da reunião, né, de oração, de avivamento que eles teriam, foi exatamente essa imagem que foi colocada, John Wesley e embaixo uma casa ardendo, pegando fogo, e o seguinte versículo escrito: não é este um tição tirado do fogo, que é o texto que está lá em Zacarias capítulo 3, versículo 12. Então olha só o quanto até aquilo de negativo que tenta se levantar na nossa vida, na verdade, Deus ele tem um propósito, Deus tem coisas grandiosas para realizar. Às vezes as perseguições, as lutas, as provações que a gente está falando assim, meu Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu passo essa situação? E na verdade, quando você olha para a vida de pessoas como John Wesley, talvez para a sua vida, para a minha vida, a gente vai ver que até as dificuldades, até as situações de morte, inclusive, que nós passamos, estavam, na verdade, apontando para grandes coisas que Deus iria realizar lá na frente. Desafios sim, mas sempre com a mão protetora de Deus, sempre com o cuidado de Deus. Amém? Então isso daqui foi algo que me chamou a atenção, achei muito interessante. Não dá para compartilhar, gente, a vida de John Wesley é muito rica, né? A gente poderia passar horas falando, a gente tem 30 minutos, então a gente vai falar rápido. Vou tentar focar naquilo que é principal, tá bom? Nesse avivamento que eu tô dizendo para você, que ele participou e que ele foi alguém muito importante, outras pessoas também participaram, que eu mencionei, o Jonathan Edwards, que era contemporâneo dele, mas faleceu cedo. O seu irmão Carlos Wesley, que foi o seu companheiro de ministério, que ficou com ele até o fim, faleceu um pouco antes dele, quando ele tinha 85 anos, ele perde o irmão e é um baque muito grande para ele. Durante todo o ministério eles sempre estavam juntos, então alguém assim, uma figura muito importante também nesse avivamento. Que bom, né? Ter pessoas da nossa família que podem caminhar com a gente. É muito lindo isso. E às vezes raro nos nossos dias, mas eles puderam experimentar isso. Jorge Teofilde, que era aquele, que é um dos heróis da fé também, a gente vai falar sobre ele, que é aquele pregador ao ar livre, ele pregava ao ar livre, ele inaugurou uma modalidade de pregação que não existia na época, tá? Inspirou inclusive o John Wesley também, que depois passou a ser um pregador ao ar livre. E todas essas pessoas notáveis e importantes morreram antes de John Wesley. Ou seja, John Wesley foi aquele que ficou até o fim, né? Para quem conhece, por exemplo, o pastor Josué aqui no estado do Pará, que é o apóstolo da fé, que fundou aqui a igreja do estado do Pará, quadrangular, você vai ver, não sei quantos anos o pastor tem, mas ele já tá, eu acho que ele já deve estar entrando na casa dos 80, eu imagino. E ele é um homem assim, firme, forte, né? Tem uma saúde de ferro, ele continua ativo, ele continua vigoroso, ele continua liderando com assim, um coração muito entregue. E quando eu vejo histórias assim como de John Wesley, eu acabo de alguma forma lembrando e olhando a história do pastor Josué, alguém assim que já tem uma idade bastante avançada, mas que continua sendo alguém muito útil nas mãos de Deus, uma pessoa muito firme, amém? Assim, muito dedicada, muito entregue. Então, irmãos, isso assim é algo realmente de nos chamar a atenção. Um outro ponto importante aqui nessa história de John Wesley foi a família dele. Eu quero que você se atenha muito a esse ponto importante na vida de John Wesley. Você vê que lá na vida de Jonathan Edwards, a família dele fez muita diferença, porque ele foi criado num lar onde os pais prepararam ele para o ministério. Eram pais tementes a Deus, profundos em Deus, e aqui na vida de John Wesley não foi diferente. A mãe dele, Susana, era uma mulher de Deus, uma mulher de oração, era filha de um pastor, era uma pessoa assim que tinha uma profundidade assim, algo incrível com Deus. E o pai dele, que chamava Samuel, também era um ministro de Deus, era um pastor que pastoreou muitos anos uma determinada igreja, e ele era uma pessoa muito profunda. Então eles criaram, né? Eu até anotei aqui a quantidade de filhos, não sei se eu cheguei a anotar. Sim, eles tiveram 19 filhos, muitos filhos, né? Nessa época era, assim, comum ter muitos filhos. Hoje em dia que já é um pouco mais difícil, a gente estranha na nossa época, mas na época deles era bastante comum, quanto mais filhos, melhor. Tinha famílias de 20 filhos, 25 filhos e assim por diante. Então, gente, essa família dele fez muita diferença, inclusive tem uma frase de um historiador chamado Adam Clarke, que ele disse o seguinte a respeito da família de Wesley, preste atenção, ele disse assim: nunca li nem ouvi falar de uma família, não conheço e nem existe outra desde os dias de Abraão e Sara, olha aí, de José e Maria, a qual a raça humana deve tanto. Por que ele falou isso? Porque a família de Wesley foi uma família que criou seus filhos para servir a Deus.
E a gente vê a importância, né, de nós desenvolvermos dentro da nossa casa, do nosso ambiente, um ambiente de temor a Deus, de reverência. Não somente, gente, quando eu digo assim, um ambiente, eu não estou falando de um ambiente religioso, que às vezes a gente relaciona isso, né? Ah, assim, um ambiente formal, religioso. Não, eu estou dizendo um ambiente onde há uma atmosfera verdadeira do cristianismo, onde os pais se perdoam, os pais se amam, todo casamento tem conflito, é verdade, com certeza o deles também tinham, mas eles tinham uma vida profunda em Deus. Então eles não precisavam falar para os filhos orem, claro que eles deveriam incentivar, mas eles viam, os filhos viam nos pais uma vida de oração, os filhos viam nos pais uma vida de perdão, uma vida de renúncia, e tudo isso fez com que os filhos também tivessem a oportunidade de desenvolver uma vida com Deus verdadeira. E aí você vai ver, né, que como eu disse para você, eles tiveram 19 filhos, esse casal, Susana e Samuel, que eram os pais de John Wesley, e eles focaram muito na educação, na criação. Se você for pesquisar, tem muitas frases da mãe, ela registrava também, né, a mãe de John Wesley, registrava algumas coisas que chegam até nós, e tem algumas frases que ela falava, tem uma que me chamou muita atenção, né, eu tenho 2 filhos pequenos, e eu penso assim, como eu tenho que aprender com a mãe de John Wesley, porque não é fácil educar os nossos filhos, principalmente na geração que nós vivemos hoje, né? Tá vindo um terceiro aqui, tô com 3 meses, e a gente percebe esses desafios, né? Parece que a cultura, a geração antigamente era um pouco mais educada, era um pouco mais, não é verdade, gente? Vocês têm essa impressão, os filhos eram um pouco mais centrados, controlados, né? Assim, e parece que a geração de hoje ela é um pouco mais assim, os pais são um pouco mais permissivos com os filhos. Os filhos, né, deitam e enrolam, e então a gente percebe que é uma educação diferente. E um dos conselhos que eu lembro que ela menciona, inclusive no livro que ela registrou, é que a primeira coisa que ela tentava tratar nos filhos dela era a vontade. Ela dizia assim, se você ensinar desde cedo a criança a não se submeter à sua própria vontade, né? Às vezes a criança, não, eu quero isso, eu quero aquilo. E ele ia lá, não, você vai fazer isso, ou você vai fazer aquilo, você não vai fazer aquilo que você quer, você vai fazer aquilo que você tem que fazer. Amém? Olha, colocaram aqui, Valdo Oliveira, Wesley, o pequeno, grande homem de Deus, é verdade. Ele era pequeno, ele tinha, eu creio que em torno de 1,60 m e pouco, ele era baixinho, ele era pequenininho, e ele era franzino também. Ele tinha pouco mais, acho que de 60 quilos. Ou seja, ele era assim uma figura pequena, né? Baixinho, franzino, mas um grande homem de Deus. Veja que não está relacionado ao tamanho. E aí, gente, só pra gente concluir esse raciocínio aqui da mãe do John Wesley, que é muito interessante, é que ela tratava muito essa questão de educar os filhos. Era uma casa que tinha 19 crianças, né? Pessoas ali rondando aquela casa, participando, convivendo juntos. Imagine como que você imagina que seria o caos, porque aqui, né, 2 crianças e às vezes a gente vê a gritaria e um corre para um lado e para o outro. Agora pense que lá na casa deles, né, as pessoas diziam que não havia barulho de criança, porque ela tinha um cuidado de educá-los, um cuidado de fazer que desde o início eles entendessem que eles não poderiam focar nos seus próprios desejos. Então ela tinha um cuidado em educá-los. A criação, então, eles foram criados com princípios cristãos. Eles tinham data para aprender a ler. Com 5 anos de idade eles tinham que começar a ser alfabetizados. Era ela mesma que alfabetizava, né? Diferente de hoje em dia. Não tinha uma escola para que eles pudessem ir nessa época. Então ela mesma alfabetizava, ensinava a ler, ensinava a meditar nas escrituras, ensinava a orar. Uma coisa que me chamou muita atenção no lar de John Wesley, gente, que eu acho que é assim, algo que também se perdeu no decorrer do tempo, eram os cultos domésticos. Todos os dias eles tinham um tempo devocional com Deus, a família inteira, 19 crianças, mais um pai e uma mãe, e eu não sei se tinha mais alguém que trabalhava na casa, mas a família toda tinha esse momento de culto doméstico. Já parou para pensar, né? Nos nossos dias, será que a gente conseguiria encontrar um horário, na nossa agenda, que a gente conseguisse reunir a nossa família, pelo menos dentro da nossa casa, de 3, 4, 5, para ter um momento de devoção a Deus, de clamor a Deus? Eles faziam isso. Então, assim, isso me chamou muita atenção, porque não importava, né, até se não tivessem todos presentes, porque algumas vezes o pai, o Samuel, tinha algum compromisso, alguma coisa, ele não estava naquele momento, aí a mãe presidia, a Susana fazia os momentos de devocional, momentos de oração, de louvor, e ali havia poder de Deus, e ali às vezes as pessoas que estavam ali, a vizinhança participavam desses cultos domésticos, era um momento evangelístico. Então, gente, todos os dias isso acontecia na casa deles. Aí você imagina, né, quando você vê uma pessoa tão cheia de Deus como John Wesley, você olha para o ambiente onde ele cresceu e você vê o quanto isso é importante. Então isso me deu uma lição muito grande, eu espero que para você também. De nós valorizarmos esse momento dentro da nossa casa, de sermos referência dentro do nosso lar, sermos um testemunho de Deus dentro da nossa casa. Isso faz muita diferença. E um outro detalhe na família deles é que havia um dia da semana para cada filho conversar com os pais, porque pensa que são 19 filhos. Então, cada dia na semana eles distribuíam de uma forma,
né, com equidade, que os filhos pudessem acessar os pais e conversar, falar das dificuldades, dos problemas. Então, vou imaginar que toda quarta-feira era o John Wesley, então naquele dia ele ia chamar os pais, ou seja, tinha toda uma organização ali no lar para que houvesse comunicação, para que houvesse transmissão de ensinos, para que houvesse adoração a Deus, para que eles fossem de fato criados, né, assim, de uma forma muito especial, né? Então isso assim eu achei, nossa, muito interessante, muito legal na história dele. Além disso, gente, ele tinha alguns hábitos que ele manteve para o resto da sua vida. Eu quero compartilhar com vocês alguns hábitos do John Wesley. Alguns ele aprendeu com o pai, outros ele foi desenvolvendo mesmo. Um que ele aprendeu com o pai dele foi o exercício físico. Ele se exercitava, ele era alguém que tinha cuidado em se exercitar. Tanto que você vê, ele viveu muito, né? Viveu 88 anos. E ele tinha cuidado de correr, de caminhar, de ser alguém que estava sempre em movimento, cuidando do seu corpo. Não cuidando no sentido de ficar musculoso, mas de ter saúde, de ter disposição. Porque ele entendia que para propagar as boas novas ele precisava ter disposição. Ele ia ter que pegar a estrada, ele ia ter que andar de cavalo, ele ia ter que andar debaixo de sol, de chuva, de neve. E ele precisava que o corpo dele correspondesse, amém? Então, isso também me trouxe assim, uma reflexão, nossa, que visão, né? Uma visão muito ampla, muito além de só pegar um texto e pregar, mas entender que existe toda uma estrutura por trás. E a gente precisa muito também olhar para esse aspecto. Quantos pastores, às vezes, estão, né, tão acima do peso, problema de coração, problema de obesidade, problemas de diabetes, tantos problemas, pressão alta, porque eles acharam, né, que cuidar de uma área, por exemplo, uma área espiritual, orar, jejuar, ler a palavra, lhes eximissem de cuidar de outras áreas, como o seu corpo físico, porque para que você possa entregar essa mensagem, o seu corpo precisa estar são, não é verdade? Então isso também me trouxe uma reflexão, assim, olha assim, como esse homem era muito completo. Outros hábitos que ele tinha, assim, que eu achei interessantíssimo para compartilhar com você, ele era alguém que acordava todos os dias, durante mais de 50 anos ele acordava às 4 horas da manhã. Ele desenvolveu esse hábito na vida dele. E ele deitava em média 21 horas da noite, ou seja, 9 da noite ele já estava, ou um pouco mais do que isso, ele já estava se recolhendo, mas ele sempre acordava muito cedo. E quando ele acordava, as primeiras 3 horas que ele acordava era dedicada exclusivamente para buscar a Deus. Então era oração e estudo da palavra. Além disso, ele era alguém que ele registrava tudo, ele escrevia tudo, ele lia muito também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele organizava o tempo dele, era uma pessoa muito preocupada em não desperdiçar o tempo. Então ele organizava o tempo dele assim com muito cuidado, para que ele não desperdiçasse nenhuma hora do dia dele. Ele tinha essa preocupação de remir o tempo, de falar, não, se organizar, não, hoje eu vou fazer isso. Então ele organizava o tempo dele. Isso também eu achei muito interessante, que às vezes a gente não pratica, a gente acaba desperdiçando o nosso tempo por não saber o que fazer com ele. E aí quando vê, né, sobrecarrega 1, 2, 3 dias da nossa semana, porque de fato a gente não organizou. Ele era muito organizado. Além disso, também ele tinha um hábito de jejuar sempre às quartas e sextas-feiras. Às vezes ele jejuava mais do que isso, mas sempre ele jejuava nesses 2 dias. Eu fui pesquisar por que ele jejuava nesses 2 dias. Porque existe uma cultura, né, uma cultura histórica que diz que os cristãos da igreja primitiva jejuavam nesses dias. Então, historicamente, os historiadores registravam que os cristãos da igreja primitiva jejuavam todas as quartas e sextas, e ele decidiu também, né, seguir esse padrão e jejuar todas as quartas e sextas. Achei interessante também. Então, basicamente, essas são algumas curiosidades que eu queria compartilhar com você. Apesar dele crescer nesse lar, ele saiu para sua primeira missão, para sua primeira viagem missionária para pregar o evangelho muito jovem ainda. Só que, irmãos, isso aqui é um ponto muito interessante, tá, da vida de John Wesley. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Licença, 23 minutos, ok. Temos aí pouquinhos minutos para encerrar. Vou tentar ser bem objetivo. Preste atenção se você está aí na sua casa distraído, né? Se desperte nesse momento, que a gente está indo já para o meio-fim da história de John Wesley. Até aqui, o que a gente conheceu? A história, os desafios que ele passou quando criança, né, do incêndio. Você vai ver a estrutura familiar de John Wesley e você viu até agora os hábitos de John Wesley. E isso, com certeza, pode nos influenciar e muito, não é verdade? Agora eu quero compartilhar com você o momento da vida dele em que ele efetivamente sai para o ministério, que ele começa ainda como um jovenzinho de 20 e poucos anos, que vai para sua primeira viagem missionária, amém? Se eu não me engano é para a Geórgia, para a América, ele vai para a primeira viagem missionária para pregar o evangelho. E aí acontece algo incrível, por quê? Porque apesar dele ter nascido no lar cristão, dele ter sido criado dessa forma que eu falei para você, com todo esse ambiente espiritual, apesar de tudo isso, quando ele foi para sua primeira missão, ele registrou algo que me chamou muita atenção. Olha o que ele disse
Ele disse exatamente isso, tá? Esse foi um registro dele. Fui à América para converter os outros, mas nunca fora realmente convertido a Deus. Na sua primeira missão, ele chegou à conclusão que, na verdade, ele não conhecia ainda Deus profundamente. Então, veja que incrível, né? Porque às vezes a gente sempre tem uma velha desculpa de dizer assim: ah, quando eu estiver preparado, aí eu vou. Ah, quando eu estiver preparado, aí eu assumo determinada função que meu pastor, que meu líder, ou então algo que Deus colocou no meu coração. E a gente sempre deixa isso para depois, a gente sempre posterga isso. E você vê que John Wesley, ele mesmo, né, talvez se sentindo muito incapacitado, muito jovem, maturo na fé, ele assumiu um desafio. Ele foi fazer missões, ele foi ganhar almas, ele saiu para o campo missionário. Só que quando chegou lá, ele se deparou que, na verdade, ele não conhecia Deus. Ele foi para tentar converter os outros, na verdade, ele mesmo era convertido. E aí ele chegou à conclusão de que ele precisava ter uma profundidade maior com Deus. Então, gente, não tem nenhum problema de nós reconhecermos que existe pouco de Deus em nós. O que a gente não pode aceitar é se satisfazer com isso, mas dizer dentro de nós, no Senhor, eu quero mais, eu preciso de mais. Né? O Senhor me mandou para a seara, que é grande, os trabalhadores são poucos, mas eu preciso mais da tua presença, eu preciso ter mais profundidade. E ele começou a reconhecer isso, que de fato ele conhecia aquele ambiente, mas ele ainda não tinha tido as próprias experiências dele com Deus. E aí o que acontece, gente? Ele, nesse momento, quando ele volta dessa primeira missão, ele começa a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Ele começa a servir a Deus não mais como um servo somente, mas ele começa a ter a visão de filho, porque até então, a visão que muitas pessoas dessa época tinham, de fato, como eu falei lá de Lutero, era Deus como um juiz vingador. Era Deus uma figura de uma pessoa que somente castiga, que é distante, que está precisando, tá esperando uma oportunidade para ir lá dar uma atacada em alguém. E era talvez essa visão que ele também tinha, uma visão não de um pai. E aí quando ele começa a se aprofundar, a buscar mais a Deus, depois dessa primeira missão, ele começa a ter uma intimidade mais profunda. E aí o que acontece? Ele começa a ser despertado pelo Espírito Santo. Então ele começa a viver experiências que ele nunca viveu. Ele começa a ver Deus como um pai agora. E isso fez toda a diferença no ministério dele daqui para frente. Então, quero que você entenda que a partir de agora, o que vai acontecer na vida de John Wesley é que há um destravar no ministério dele. Mas olha só um detalhe. Só há um destravar quando você dá o primeiro passo. Quando você fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele primeiro diz, Senhor, envia-me. Eu não me sinto preparado, não me sinto capacitado, mas eu estou aqui disponível. E, de fato, Deus, a partir desse ponto inicial, você vai ver Deus o quê? Capacitando, Deus derramando a unção do Espírito Santo, Deus coordenando, Deus dando uma direção mais clara para ele. Amém? Então, isso assim é algo que precisa também nos despertar. A Valda Oliveira colocou assim, ele foi atuante na sua caminhada e fez ele se fortalecer na sua missão. É verdade. Quando a gente dá esse primeiro passo, né, irmã? A gente vê que... Ó, tem... Ei, Milda! Pronto. A minha gata tá gritando aqui. Quando a gente dá esse primeiro passo, o que a gente vê? A gente vê, na verdade, uma atuação do Espírito Santo. E é isso que a gente precisa entender, né? Que tem que ter o primeiro passo, tem que ter o passo de fé. Quando a gente está travado no ministério, as coisas não vão fluir. Mas quando você fala, não, eu vou me entregar, eu vou me lançar. Então, algo vai acontecer. Amém? E aqui a gente vê justamente essa grande mudança. O que é que começa a acontecer? As suas missões passam a ter êxito. Ele começa o quê? A pregar o evangelho, ele começa a falar das coisas de Deus, só que agora multidões se rendem para Deus, pessoas são avivadas, havia poder de Deus na sua pregação, muitas almas estavam se rendendo a Deus, as multidões começam a se aglomerar para ouvir o evangelho daquele homem, a pregação que Deus colocou ali, confiou a ele para que entregasse. Então, gente, muda tudo na vida de John Wesley nesse momento. E aí você percebe que tem um registro assim que me chamou muita atenção, que diz que um pastor, em média, né, pastores que pregam com habitualidade na sua igreja, pastor titular, por exemplo, né, que prega com muita frequência, em média, um pastor titular vai pregar, em média, 100 vezes por ano, tá? Em média, né? Porque tem igreja que não tem culto todo dia e assim por diante. Então, em média, 100 vezes por ano um pastor vai pregar. Mas no caso de John Wesley, sabe quantas vezes por ano ele pregava? Ele pregava 780 vezes. Significa que ele pregava mais de 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes por dia. Isso também me trouxe uma reflexão, porque às vezes a gente fala, fulano, você vai levar a mensagem? E o que a pessoa fala? Ah, não tive tempo de estudar, né? E aí você percebe que John Wesley tinha sempre uma mensagem, ele era um pregador mesmo, ele era alguém chamado por Deus. Gente, 780 vezes por ano ele pregava. E isso não foi, você pode pensar, foi uma explosão, né? Um ano ele pregou isso, mas nos outros anos ele decaiu. Não, ele pregou 780 vezes em média durante 54 anos de ministério. Você já parou para pensar o que é isso?
é constância, é permanência, é entrega, é renúncia. Não é normal nós vermos uma pessoa tão entregue assim para Deus, mas deveria ser. Então isso assim, gente, eu falei, meu Deus, esse daqui é fora da curva totalmente, uma pessoa com tamanha entrega. Isso me chamou bastante atenção. Pra gente não demorar muito, né, eu vou passando aqui. Houve momentos, gente, em que ele passou muitas perseguições. A gente olha isso daqui e a gente fala assim, ah, foi lindo, né, foi tudo tão maravilhoso. De fato, foi maravilhoso, foi lindo, mas John Wesley passou por muitas perseguições, muitas. E aí, você vai perceber que muitas igrejas fecharam as portas para John Wesley, para que ele não pregasse o evangelho. Por quê? Porque ele era um evangelista, ele era alguém que, né, quebrava os paradigmas das igrejas tradicionais, pessoas que não acreditavam no batismo no Espírito Santo, pessoas que não acreditavam que Deus era real, que Deus justificava pela fé. E tudo isso era o discurso de John Wesley. Então você vai ver que algumas igrejas, elas tradicionais, elas fecharam a porta mesmo para John Wesley. E aí o que acontece? Ele, inspirado pelo George Interfield, que foi um outro herói da fé, que é conhecido como pregador ao ar livre, ele começou a pregar ao ar livre, ou seja, ele não precisava mais de 4 paredes só para isso. Aonde ele se reunia, ele colocava um caixote, subia em cima de um banco e reunia multidões e pregava o evangelho para essas multidões, não importa se era dentro ou fora da igreja. Se a igreja não deu oportunidade, ele fazia isso lá de fora, mas ele não deixava de anunciar o evangelho. Então, isso foi um grande diferencial também. Ele sempre trabalhou ao lado do irmão dele, Carlos Wesley, que eu falei para você, né? E ele acaba falecendo, Carlos Wesley, um pouco antes do John Wesley, então ele sofre essa perda, que não foi fácil. E outros desafios que ele passou é que ele foi apedrejado, ele foi... Imagine o que é ser apedrejado, tá? Esse é um dos desafios que ele passou. Ele foi apedrejado, ele foi insultado. Outras situações, ele foi maltratado, ofendido. Já teve situações em que ele foi arrastado na rua. E teve situações em que ele foi espancado, né? Até ficar totalmente ensanguentado. Aí eu me pergunto, será que os nossos desafios têm sido tão grandes quanto esses? Porque a gente tem os nossos desafios, mas às vezes a gente acaba maximizando os nossos desafios, os nossos problemas. Esse homem aqui, ele corria risco de vida por pregar o evangelho. Ele podia ser morto, porque ele alvoroçava as multidões, ele pregava o evangelho, muitas pessoas se rendiam a Jesus, e o que acontecia? Isso causava perseguição, inveja, às vezes até das pessoas mesmo da igreja, pessoas de fora, pessoas de dentro. Então, gente, não tem como você querer viver integralmente para Deus de uma forma intensa e você não entender que você vai viver perseguição. Não tem como, isso não existe. Esses grandes heróis da fé deixam essa lição pra gente. Todos passaram perseguições, todos passaram danos, todos tiveram que renunciar. E aí, inclusive, né, um fato assim que eu achei muito interessante é que ele não teve permissão de pregar na própria igreja que o pai pastoreou durante muitos anos. Uma igreja mais tradicional, uma igreja que não aceitou, né, assim, o pregador, ele como pregador, ele não teve permissão para pregar. O que ele fez? Ele se reuniu do lado de fora e ele fez um grande culto ali do lado de fora. Meu celular está quase descarregando, vou ter que encerrar. Um grande culto ali do lado de fora e muitas almas foram alcançadas para Jesus nesse dia também, nessa cidade, tá? Ele fez esse culto bem do lado da sepultura do pai, onde o pai foi enterrado. Então esse também foi um momento muito marcante na vida dele. Gente, durante seu ministério, pra gente finalizar, ele andou em média 7.000 quilômetros para alcançar os pontos de pregação. Então, ele era alguém que não parava, ele era incansável. Ele andava, não tinha tempo ruim. Ah, não, só vou se tiver um local, né? Não tem muito isso hoje, né? Ah, não, só vou pregar aí se tiver, me colocar no hotel 5 estrelas. Ah, só vou para ir se for desse jeito. Ele não. Ele ia, ele se entregava, ele andava, ele ia de cavalo, ele ia andando, ele muitas vezes na chuva, no sol, na neve, passando dificuldades, mas ele estava ali disponível, tá? Alguém realmente incansável. Ele, né, quando se fala assim, um homem desse não tem tempo, então, né, para ler, por exemplo. E aqui nos conta, né, a história nos diz que ele leu, né, na sua vida em torno de 1.200 tomos. Eu entendo que tomos aqui fossem livros, tá? Escrituras. Ele lia muito, e ele lia inclusive nas viagens a cavalo, enquanto ele estava a cavalo, ele aproveitava para ir fazendo as leituras dele, como ele se transportava muito tempo. Ele gostava muito, né, de remir o seu tempo, de não desperdiçar tempo nenhum. Então, o tempo que ele estava se deslocando de um ponto para outro de pregação, ele estava lendo, ele estava estudando, ele estava orando, ele estava buscando a Deus. Então, isso assim, achei fantástico. Além disso, ele escreveu aproximadamente 230 livros na sua vida. Então, gente, muita coisa. Como é que um homem que prega mais de 5 vezes por dia consegue fazer tudo isso? É somente uma pessoa que realmente tem uma direção de Deus na sua vida e que não desperdiça tempo, que organiza o seu tempo de uma forma que a Bíblia nos diz, né, que existe propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então, se a gente souber organizar,
tem tempo para a família, tem tempo para orar, tem tempo para estudar, tem tempo para escrever, tem tempo para desenvolver o nosso ministério, tem tempo, porque Deus vai nos dar sabedoria. Agora, a grande diferença é que ele buscava Deus antes de organizar a sua agenda. Então, ele buscava, Deus dava sabedoria e ele ia organizando a sua agenda e as coisas fluíam muito bem. Isso numa época que não tinha a tecnologia que nós temos, não tinha as facilidades que nós temos. Então, é realmente assim, algo sobrenatural a vida desse homem, sem dúvida nenhuma. Olha só, eu quero ler para a gente encerrar o que é que John Wesley escreveu. Deixa eu ver aqui quanto tempo, 35 minutos, já vamos encerrar, gente. Até aqui, eu tô falando muito rápido, né, eu acho, mas tá dando para entender, queridos que estão aí nos acompanhando? Dê um amém aí, só para ver se tá tudo bem. A gente tá encerrando aqui, eu quero só encerrar com algo que ele registrou aos 88 anos de idade, no ano que ele faleceu. Olha só, isso que ele registrou aqui, é às vezes o que eu falo para Deus em oração, eu falo, Senhor, eu quero ter uma velhice, assim, abençoada. Não sei quantos anos, né? Eu sempre digo, Senhor, todos os meus dias estão contados diante de Ti. Não sei se vou morrer jovem, não sei se vou morrer idosa, mas o Senhor sabe. Mas se o Senhor me dá o privilégio de morrer idosa, eu quero, assim como esse homem, ser alguém firme até o último dia da minha vida. Aí olha só o que ele escreveu, queridos irmãos, para a gente encerrar a nossa live aqui. Preste muita atenção, que eu achei impactante isso. Com os 88 anos, ele escreveu o seguinte: durante mais de 86 anos, não experimentei qualquer debilidade de velhice. Olha o que é isso que ele falou aqui. Os meus olhos nunca se escureceram e eu nem perdi o meu vigor. Olha o que ele disse. Ele tinha 88 anos, ele falou assim, durante a minha vida, eu nunca experimentei debilidade da velhice. Ou seja, eu nunca me senti indisposto por estar mais velho, eu nunca me senti incapaz, nunca me senti com menos vigor. Isso, irmãos, é algo sobrenatural. Isso acontece na vida de alguém que se entrega para Deus, de verdade. Não é verdade? Isso é algo sobrenatural, não é natural isso. Mas eu vejo que alguém que se entrega de fato, né, Isaías, não estou lembrado do capítulo, versículo, eu estava lendo esses dias, que diz que o Senhor renova as nossas forças. Então, é algo sobrenatural mesmo. Com a idade de 70 anos, gente, ele pregou a um auditório de 30 mil pessoas, ao ar livre, sem microfone, tá? Não tinha microfone nessa época. Pregando para 30 mil pessoas ao ar livre com 70 anos de idade, e ele foi ouvido por todos, porque ele era alguém firme, alguém vigoroso. Aos 86 anos, ele não parou, tá? Ele não parou, ele morreu, literalmente, fazendo a obra de Deus. Aos 86 anos, ele fez uma viagem à Irlanda, na qual, além de pregar 6 vezes ao ar livre, 86 anos, ele pregava 6 vezes ao ar livre, sem microfone, sem nada. Ele pregou também 100 vezes, 100, não é 6, tá? É 100 vezes, em 60 cidades, com 86 anos. Ele fez uma viagem missionária que ele foi pregando nas cidades e foi... Gente, isso é algo assim... Não existe uma coisa dessa. É realmente alguém que tem uma convicção muito grande do seu chamado. Alguém que entende que foi chamado para fazer a diferença e que não desperdiça tempo. E aí eu quero encerrar dizendo que o que ele atribuiu à sua saúde, porque ele, né, viveu muitos anos e com muito vigor. E ele mesmo escreveu o que ele atribuía à sua saúde. A primeira coisa que ele atribuía era o exercício constante e ar fresco. Era alguém que sempre se exercitava, sempre estava em movimento. A outra coisa é o fato dele, mesmo doente ou com saúde, em terra ou no mar, ele não perdia noites de sono. Ele era alguém que cuidava muito bem do seu tempo dormido, ele protegia isso. A outra coisa, a habilidade dele de dormir de dia e de noite. Então, quando ele se sentia cansado, ele não hesitava em tirar um tempo, uma soneca e descansar para recuperar as forças. Esse era um hábito dele. O outro hábito que ele tinha era o fato de, durante aproximadamente 60 anos, ele tinha o hábito de se acordar às 4 horas da manhã, todos os dias, tá? Então, isso assim, algo, né, é um hábito que ajudava ele a orar, a organizar suas coisas, a encaixar cada coisa no seu lugar. Um outro hábito que ele tinha era o costume de sempre orar às 5 da manhã durante mais de 50 anos. Ao fato de nunca também sofrer dor, desânimo ou cuidado durante a vida toda. Então foi alguém que teve uma saúde abençoada, né? Não sofria de dores, de falta de vigor, os olhos não escureciam, não sentia os danos da velhice. Algo sobrenatural, totalmente sobrenatural. E aí, na idade de 88 anos, em 1791, no dia 2 de março, ele enfim completa a sua carreira nessa terra. E os seus últimos minutos de vida foi na própria casa, rodeado de irmãos, de cristãos, de crentes, em oração, louvando, e ele ali já nos seus últimos segundos de vida. E o que ele falou nos últimos segundos de vida, que tinham as pessoas ali em volta, né, orando, cantando louvores enquanto ele estava partindo, o que ele falou foi registrado que as pessoas estavam lá como testemunhas oculares.
E quando ele estava partindo para Jesus, o que ele disse é: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então ele repetiu de novo essa frase: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E às 10 horas da manhã, enquanto todos aqueles crentes rodeavam o leito dele ali de morte, orando, intercedendo, cantando louvores, em oração, ele disse adeus. E assim ele partiu para a presença do Senhor. E então, irmãos, eu quero encerrar essa história dizendo para você que uma pessoa que realmente, assim, a gente não conhece tantas pessoas assim como essa pessoa, não é verdade? Mas o ministério desse herói da fé, John Wesley, se aprofunde mais, busque mais a respeito disso. Ele é muito inspirador. Ele mostra, ele dá, assim, diversas lições pra gente. Lições de entrega, lições de não se afadigar, né? Às vezes a gente tem uma dor de cabeça, um problema na coluna, alguma coisa, a gente fala assim, eu não vou. E a gente se acha no direito de não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E esse homem nos mostra que não teve idade, não teve distância, não teve tempo que pudesse parar ele de fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, uma frase que eu ouvi no acampamento, né, que o pastor pregou, ele disse assim: o propósito nos sustenta. E eu creio que é exatamente sobre isso. Quando você está firme no seu propósito com Deus, não tem tempo ruim, não tem desculpa, né? Como o pastor Alex diz, desculpa só serve para você. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. E ele sabe o que é real e ele sabe o que é desculpa. E a vida desse homem, sem dúvida nenhuma, foi uma vida, assim, muito intensa e entregue para Deus. E só para a gente encerrar, a última curiosidade aqui é que ele nasceu num lar pobre, um lar com dificuldades, mas dos tantos livros que ele escreveu e vendeu, né, sendo alguém extremamente conhecido, ele acabou tendo muitas riquezas. Só que toda a riqueza que ele teve, ele investiu no próprio evangelho. Ele investiu, né, nas viagens, naquilo que ele fazia, na sua entrega, ele investiu no reino de Deus. E a história nos conta que quando ele morreu, ele tinha somente 2 colheres, uma chaleira de prata e um casaco velho. Era tudo que ele tinha. Por quê? Porque ele simplesmente investiu em dezenas e milhares de almas que foram salvas numa época de grande decadência espiritual. Então ele decidiu pegar tudo que ele tinha, a sua vida, o seu patrimônio, o seu dinheiro, tudo que ele tinha e entregar diante do altar de Deus e converter isso em almas, em pessoas que foram alcançadas, amém? Então, a Valda Oliveira colocou aqui: tenhamos ousadia para o chamado. É exatamente isso. A senhora resumiu perfeitamente, irmã. Tenhamos ousadia para o chamado. É exatamente isso que essa história nos ensina, amém? Nesse momento eu quero orar com você. Eu louvo também a Deus, a Clenir Silva disse: glória a Deus pela vida desse homem de Deus. Gente, eu fico, cada história dessa que eu pego, eu fico assim, meu Deus, é um despertar para mim. Eu creio que para você também. A gente olha para a vida dessas pessoas e a gente pensa assim: meu Deus, eu posso ir além. Eu não posso ceder às desculpas, eu não posso ceder às dificuldades, os levantes, porque Deus tem algo maior para entregar para nós. Amém? E eu quero nesse momento orar por você. Eu não sei qual fardo que você tem carregado, qual a dificuldade que você tem aí passado na sua vida, no seu ministério, mas eu quero que você saiba que o mesmo Deus que foi com John Wesley, que o abençoou, que o prosperou, que fez com que ele fosse uma pessoa que não sofresse até os danos naturais da idade, porque havia uma força sobrenatural na vida dele, é o mesmo Deus também que pode realizar isso na sua vida, amém? Feche seus olhos nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que nós tiramos aqui, é como se fosse um cultivo espiritual, é como se fosse um momento de fato de edificação. Meu Deus, abençoa a vida dos meus irmãos, as pessoas que estão acompanhando diariamente esse propósito. Amanhã nós estamos encerrando essa semana, parte desse propósito, nós retornamos na segunda-feira que vem. Amanhã nós ainda temos mais um momento especial. Deus, em nome de Jesus, estende as tuas mãos sobre as nossas vidas, Pai. Olha para dentro de nós, olha para as frustrações, para os traumas que nós já passamos, olha para aquilo que já tentou nos parar, situações que estão tentando nos parar. E nos ajuda, Senhor, a vivermos além do que aquilo que a nossa vista tem visto, os nossos olhos têm contemplado. Nos ajuda, Senhor, a vivermos pela fé, a vivermos uma entrega tão profunda, Senhor, que coisas sobrenaturais sejam reais na nossa vida, sejam presentes. Assim como na vida desse homem que viveu de uma forma tão extraordinária, que o Senhor possa nos estimular, Senhor, a sermos pessoas que se entreguem totalmente a Ti e que tenham uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, nós pedimos a Tua direção para o chamado e propósito que o Senhor tem para cumprir em nós. Destrava, Senhor, aquilo que está nos travando, que está nos paralisando. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Gente, obrigada por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós temos mais um encontro às 10h30. Olha como, né, nosso rosto já está assim,
de sono, cansado, mas a gente sai daqui com uma grande alegria no nosso coração, porque a glória de Deus se manifesta, a glória de Deus, ela nos fortalece, e esses momentos, eles são muito edificantes, porque eles nos trazem despertamento, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não faz parte do nosso grupo Academia de Líderes, entre na nossa bio, no link da bio, que você vai ser conduzido para esse WhatsApp. Se não, você pode passar uma mensagem no direct que eu mando para você o link, que lá está sempre passando informações, passando material, passando livros, coisas que vão edificando bastante teu ministério, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada a participação de todos. Valdo Oliveira, Beth Maria, deixa eu ver, gente, tem muita gente aqui, Cleni Silva, cada pessoa aqui que participou, Dias Pinheiro, Márcia, a Tiane, né? Nina Rosas Calçado, Thelma Cabral, Anne Sena, Alice Pantoja, Débora Antônia. Não vou conseguir falar o nome de todos, mas, gente, Deus abençoe a sua vida, tá? Que você possa ter uma noite de sono abençoada, revigorante, e que você possa despertar aí para realmente uma entrega maior, cada vez maior no seu chamado, porque Deus tem propósito, amém? Deus abençoe, boa noite, nos vemos amanhã às 10h30, mais um encontro como esse, tá? Deus abençoe.